Olá! É sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. E pensando em você, nós criamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com 21 temas bíblicos que você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Preencha o seu cadastro com nome e endereço completos. Você receberá em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também enviar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Faça contato, estamos esperando por você. A exploração do homem pelo próprio homem sempre fez parte da história humana. Você sabia que no tempo de Jesus, metade dos habitantes de Roma eram de escravos? Como Jesus tratou os escravos do seu tempo? E o cristianismo conviveu passivamente com a escravidão ao longo de todos os tempos? Esta é a série E se Jesus não tivesse nascido? No programa de hoje, Ivan Saraiva vai tocar em um tema bastante polêmico: o cristianismo e a escravidão. Se eu fosse você, eu não mudaria de canal. Fique conosco, o Está Escrito de hoje começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria, até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição. Nunca teve uma família ou uma casa. Não frequentou a faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais. Era simplesmente ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. 19 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Série E se Jesus não tivesse nascido? Hoje com o tema Jesus e os escravos. Infelizmente, as cenas que acabamos de assistir não estão muito longe de nós. A abolição da escravatura no Brasil tem menos de 130 anos. Às vezes, quando a gente lê e estuda nos livros de história, parece que isso é algo de um passado muito longínquo, mas não. Há poucas gerações, nós estávamos vivendo situações bem complicadas. Há exatamente 3 gerações, essa era uma realidade, infelizmente, aqui do nosso Brasil. E ainda vemos nos nossos dias lugares isolados,
onde a escravidão é uma realidade e isso nos enche de indignação. A verdade é que nós nunca poderemos nos esquecer do que aconteceu na escravidão ao redor do mundo para que nunca mais volte a acontecer. Essa é a verdade. Infelizmente, em todas as épocas, a escravidão esteve presente na vida humana. Hoje, nós vamos entender um pouquinho da escravidão e da sua amplitude em toda a antiguidade. Nós vamos perceber a diferença da escravidão no passado, da escravidão moderna, mais recente, e vamos compreender como o cristianismo fez toda a diferença para que isso não fosse mais uma realidade tão comum. Que Deus possa nos dar sabedoria para entendermos e percebermos a influência de Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, a história seria outra, graças a Deus pelo nascimento de Jesus. Bem, para você ter uma ideia, nos tempos de Jesus, metade da população do Império Romano era de escravos. Todo Israel, por exemplo, era submisso ao Império Romano. Já no Império Grego, 3/4 da população de Atenas era de escravos. A vida do escravo podia ser tirada de acordo com a vontade do seu senhor, do seu mestre. Entre os romanos, se um chefe de família fosse assassinado, todos os seus escravos domésticos eram levados à morte sem inquérito legal. 400 escravos, preste atenção, 400 escravos pertencentes a um homem, a um romano, chamado Pedanjo Secundus, foram levados à morte porque estavam sob o mesmo teto do seu mestre quando este foi assassinado. Tem ideia do que é isso? 400 pessoas mortas, sem nenhum tipo de julgamento, simplesmente porque estavam com a infeliz coincidência de serem escravos desse senhor e dele ter sido assassinado, sabe-se lá por que motivo. Um ato comum de hospitalidade era oferecer, por exemplo, uma escrava a um visitante para uma noite de prazer, ou então uma outra escrava também para qualquer outro tipo de necessidade. Assim era tratada a escravidão. As pessoas simplesmente eram entregues, serviam como objeto, não importava a idade, não importava a cor. Nesse contexto, o processo de escravidão tinha muito mais a ver com a nacionalidade da pessoa do que necessariamente com a cor da pele. Mas se a escravidão sempre foi tão ruim, por que Jesus não se levantou e disse em alto e bom som que a escravidão era uma coisa errada? Por que Jesus não foi claro nesse assunto? Não teria Jesus falhado moralmente por não se empenhar pelo fim de uma instituição que humilhava as pessoas feitas à sua imagem e à sua semelhança? Bem, esse tipo de pensamento ou de questionamento ocorre na mente e no coração daqueles que não conhecem os ensinamentos de Jesus e muito menos o próprio Jesus, porque Jesus foi contra, o cristianismo se posicionou e graças à influência de Cristo e de seus seguidores, hoje a escravidão é extinta em dezenas e dezenas de países. Há uma grande diferença entre a escravidão da antiguidade e a escravidão moderna. Embora todas as escravidões tenham sido horríveis e contrárias à vontade de Deus, a escravidão da antiguidade não tinha o preconceito, como eu mencionei, o preconceito racial, e sim nacional. Nações vencidas eram escravizadas. Por isso havia doutores escravos que lecionavam, ensinavam seus senhores. Basta você lembrar de alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, José no Egito, Daniel lá na Babilônia. Embora escravos, eles tiveram um papel preponderante, eles puderam crescer dentro daquele governo por uma única questão. Dentro da escravatura da antiguidade, as relações de senhor e do seu vassalo, do seu escravo, eram diferentes. Estrangeiros e escravos ainda tinham um pouco de dignidade. Eles ainda podiam carregar consigo sua cultura, seus valores. Embora qualquer escravidão, eu torno a frisar, seja horrível, a escravidão da antiguidade parece que ainda respeitava algumas coisas. O próprio povo judeu era de certa forma subjugado pelos romanos, escravizados pelos romanos, mas tinham relativa dignidade de vida.
Lembre-se, eles podiam cultuar, eles podiam conservar sua cultura. Então nós percebemos que há uma diferença clara entre a escravidão da antiguidade e a escravidão racial moderna que eu e você conhecemos tão de perto, porque faz pouco tempo que ela deixou de existir. Veja, eu não estou tentando aqui romancear a escravidão da antiguidade, mas seria injusto não fazer a distinção entre esses dois tipos de escravidão, a do passado e a da modernidade. Veja a postura, por exemplo, do apóstolo Paulo. No pequeno livro da Bíblia chamado Filemão, Paulo escreve da prisão para Filemão, um abastado cristão, dono de escravos. Como pode isso? Um cristão dono de escravos? Vamos entender essa situação um pouquinho melhor. Paulo envia uma carta a Filemão por intermédio de Onésimo, escravo fugitivo de Filemão, que foi companheiro de cela de Paulo. Paulo levou os dois, o Senhor e o escravo, a Cristo. E em sua carta para Filemão, ele escreveu o seguinte, no verso 10 até o verso 16. Acompanhe comigo, se você tem a sua Bíblia, Filemão, verso 10 até o 16. Diz assim: Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não como escravo, mas como irmão. Eu acho que ficou claro para todos nós. O apóstolo Paulo, o cristianismo, defendeu a abolição total e restrita da escravidão. Quando ele diz e orienta, olha, Onésimo não precisa e não deve mais ser escravo seu, Filemão. Ele deve ser tratado como um irmão, como um amigo, como um colega de missão na pregação do Evangelho. E foi isso que o cristianismo fez no decorrer dos séculos. Ele aboliu a escravidão, primeiramente no mundo antigo e depois no século XIX. Para a gente poder ter ideia da influência de um cristão na vida e na história dos escravos, vamos lembrar de um único homem para dar um exemplo, David Livingstone. Ele foi um médico missionário, combateu o tráfico de escravos proibido pelo Império Romano desde 1833, mas ainda praticado por portugueses e árabes. A missão de David Livingstone era libertar negros da escravidão, do terrível pecado também e da escravidão social. Ele queria livrar todo escravo, não apenas dos seus senhores, mas também do seu próprio pecado. Quando voltou à Inglaterra, em 1856, foi recebido como um herói nacional. Mas a verdade é que, infelizmente, ele não conseguiu viver na Inglaterra. Mesmo com a saúde debilitada pela malária, retornou à África 2 anos depois para sua terceira e última expedição. Os nativos encontraram David Livingstone morto ajoelhado ao lado de sua cama. Ele tinha, na época, 60 anos. O corpo foi embalsamado e enterrado na abadia de Westminster, em 1874, mas o seu coração está enterrado na África, o continente que ele tanto amava. Ele dedicou a sua vida, todo o seu talento, tudo, para que a escravidão realmente tivesse o seu termo, realmente tivesse o seu fim. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. O que levaria um bem-sucedido médico inglês a deixar o conforto da Europa, o seu conforto financeiro, para ir morrer de malária na África? Que motivo, senão Jesus Cristo? Sabemos que 2/3 da sociedade abolicionista em 1835 era formada por ministros evangélicos, isso mesmo, pastores. Lembre-se, o amor de Abraham Lincoln pela Bíblia foi muito bem documentado. Seus escritos eram repletos de citações bíblicas e ele foi o principal articulador para que a escravidão nos Estados Unidos acabasse. E com a abolição da escravatura lá na América do Norte, influenciou outras tantas liberdades no decorrer do mundo, inclusive aqui no Brasil. Resumindo, o cristianismo e a escravidão eram incompatíveis. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, talvez a escravidão tivesse se espalhado no mundo de tal maneira
que muitos de nós poderíamos hoje não ter direito a nada, só deveres, escravidão, estaríamos subjugados pelo interesse dos mais poderosos, dos mais fortes. A vida humana, antes de Jesus, era muito desvalorizada. Antes da influência de Cristo, ninguém valia muita coisa. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Cristo, quando veio a essa terra, declarou em João 15, verso 15. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar. João 15, verso 15, diz assim: Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas antes tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. A verdade é que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus sempre foi contra todo e qualquer tipo de escravidão, contra todo e qualquer tipo de preconceito. Somos todos iguais diante do nosso Criador. Não importa a nossa raça, a nossa cor, a nossa classe social. Veja, por exemplo, o que está escrito em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, que diz assim: Desta forma, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus é o nosso libertador. Ele nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão social, e em Jesus hoje todos nós somos livres. Não importa quem você seja, em Jesus nós temos liberdade, porque uma das características mais distintas da raça humana é o livre-arbítrio. É a capacidade que Deus nos deu de escolhermos nossos próprios caminhos. Hoje, eu e você temos a alegria e a certeza de dizermos para todas as pessoas: Jesus Cristo influenciou sim a minha vida. A minha raça, a minha cor, a minha classe social, nada isso faz diferença para um Deus que escolheu nos amar, que escolheu nos proteger. O mundo deveria ser mais grato a Jesus, porque Ele fez toda a diferença na vida social de todo o planeta. Hoje, se o mundo é concebido do jeito que é, se hoje temos avanços sociais, se hoje a escravidão se restringe apenas a um caso isolado, eu e você podemos ter a certeza de que isso faz parte da influência de Jesus Cristo na vida de todos nós. Agora, o Arautos do Rei irá cantar. Enquanto eles cantarem, pense, reflita e veja, se Jesus Cristo não tivesse nascido, com certeza o mundo seria muito pior do que é. Vamos louvar e engrandecer o nome de Deus, porque hoje temos a certeza de que somos iguais porque Deus nos fez assim. Vivi em outras terras, outros deuses conheci, e com sinceridade honrei a lei que eu servi. Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer, mas segui a minha luz até morrer. A minha sepultura se abriu, o céu se enrolou e luz de glória me cobriu. Entre nuvens vi alguém surgir, com anjos ao redor, e transportados viajamos para um lugar de luz. Quem é esse Deus? Como me salvou? Sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Como entender tão imenso amor? Sempre louvarei ao meu Salvador.
as marcas que carrega esse Deus que eu não servi. Perguntei de onde vem as cicatrizes de Jesus, E o anjo me contou de todo o sacrifício e da cruz. Quem é esse Deus? Como me salvou? Sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Deus julga pela luz que eu recebi e sabe tudo aquilo que eu vivi. Sem que eu soubesse, Deus gravou a sua lei no coração. Quem é esse Deus? Como me salvou? Sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Eu conheço o céu, Deus conhece a Se puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque um dia Jesus Cristo nasceu e com o nascimento de Jesus nós começamos a perceber nossos erros, inclusive e principalmente quando nós escolhemos subjugar semelhantes a nós. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento, como raça humana, erramos e escravizamos nossos semelhantes. Mas muito obrigado também, porque o Senhor nos mostrou o verdadeiro valor de cada ser humano, independente da cor, independente da nacionalidade, do credo. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo nasceu. Se Ele não tivesse nascido, talvez a nossa história seria muito mais triste e teríamos que contar uma história ainda mais terrível, cheia de atrocidades. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque um dia Jesus Cristo nasceu. É no nome dEle que oramos. Amém. No Está Escrito de hoje, você pode ver que onde o cristianismo se faz presente, existe mais liberdade, amor ao próximo e menos exploração. E que tal você aprender um pouco mais sobre o plano de Deus para a sua vida? Para te ajudar, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com 21 temas que você pode ouvir no seu carro, no computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/estaescrito e preencher o seu cadastro com nome e endereço completos. Você receberá em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também enviar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E você também pode nos seguir no Twitter, @NTEstaEscrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Entre em contato, estamos esperando por você. No próximo programa, continuaremos a perceber a importância de Jesus Cristo ter nascido na vida de todos nós. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
outras terras, outros deuses conheci, e com sinceridade honrei a lei que eu servi. Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer,